Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação em Administração e Administração Pública e também para os alunos de pós-graduação em Administração Pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para ampliarem conhecimentos, acrescentarem conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos. Este programa faz parte da série temática sobre gestão social. E o tema sobre o qual nós vamos conversar é Gestão Social, Paradigma Democrático de Gestão. Para isso, eu já estou aqui ao lado do nosso convidado, o professor José Roberto Pereira, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre em Administração pela Universidade Federal de Lavras e graduado em Administração Rural por esta mesma instituição. O professor José Roberto é professor associado da Universidade Federal de Lavras e coordenador de projetos de pesquisa e orientações nas áreas de Administração Pública, Gestão Social e Economia Solidária. O foco teórico das pesquisas, das orientações e do trabalho de extensão coordenados pelo professor José Roberto está fundamentado nas abordagens de gestão pública, gestão social e teorias da ação coletiva. Professor José Roberto, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade de participar conosco desse programa. Obrigado. Muito bem, gestão social, paradigma democrático da gestão. Talvez fosse o caso, professor José Roberto, da gente começar contextualizando historicamente os aspectos em torno da administração, de uma maneira geral, para chegarmos, talvez, a esse contexto mais presente do que seja a gestão social como um paradigma democrático de gestão. Né? Sim. Bom, para falar de gestão social como um paradigma democrático de gestão, o ponto de partida da nossa fala aqui hoje já está colocado. Paradigma democrático de gestão. Então, para se falar de gestão social, temos uma condição básica, que é a democracia. Mas é importante nós contextualizarmos historicamente e teoricamente a gestão social, dentro dos paradigmas de gestão. Né? Os paradigmas de gestão, eles não brotam espontaneamente, né? Eles são resultado de um processo histórico, de conflitos, de diferenças, das relações entre Estado, sociedade e mercado. Esses três grandes setores, nós vamos observar que eles têm uma dinâmica histórica bastante peculiar. E há uma complexidade que é importante estudar, né? Essa complexidade das relações entre Estado, sociedade e mercado. Então, para nós iniciarmos essa contextualização histórica e teórica, é importante nós voltarmos lá no Estado absolutista. No Estado absolutista, né, qual era o paradigma de gestão do Estado absolutista? O paradigma de gestão era o patrimonialismo, a administração patrimonialista. Por quê? Porque não existia dentro do Estado absolutista a diferença entre público e privado. Por quê? Tudo estava, tudo era domínio, vamos dizer assim, do príncipe, do rei, do imperador, do monarca, né? A pretexto de uma emergência de um possível mercado, como existiam os comerciantes, os pequenos burgueses, né? que faziam o seu comércio no entorno do palácio, ou mesmo dentro dos palácios, com feiras, venda de produtos, especiarias que eram comercializados na época, mas esse mercado estava submetido, né, ao comando, à hierarquia, ao poder absoluto. Então, a pretexto também da existência de uma sociedade, a sociedade estava também submetida ao Estado. Então, portanto, o Estado, né, como o próprio nome pode informar claramente, é um Estado absolutista. E toda a administração, né, do Estado se fazia por meio
né, do patrimonialismo. Então, o que é esse patrimonialismo? Ou seja, o rei, o imperador, o monarca estabelecia, então, títulos de nobreza, né? Vamos dar um título de marquês, de duque, conde, etc. Essas pessoas são fiéis, então, tornaram-se fiéis ao imperador, ao monarca, ao príncipe. Então, elas vão exercer o seu poder a favor do monarca. Então, toda a acumulação de capital e concentração de poder são duas variáveis importantes para a gente entender tanto a dinâmica do Estado quanto os paradigmas de administração. Então, quanto maior concentração de capital e maior concentração de coerção, né, mais forte era o Estado. E assim, no caso especificamente da Europa e da formação dos Estados ocidentais, a disputa entre os territórios, né, desses estados na Europa fez com que cada monarca, cada imperador, então, utilizasse esse paradigma patrimonialista para acumular mais capital e mais poder de coerção. E como se fazia isso? Tendo, no caso da coerção, tendo os seus fiéis seguidores, que recebiam os títulos de nobreza, né? Assim como foi no caso do Brasil, as sesmarias, né? Assim como era o caso do comendador, né? Os comendadores faziam um papel muito importante. Tem até uma novela, Chica da Silva, né? Que tinha aquele comendador que alforriou a escrava e teve toda aquela história. Na verdade, o papel dele, do comendador, era justamente o de fiscalização, né? Era o fiscal do imperador, né? Do monarca. E fiscalizava, então, o tráfico de diamantes, né? Para que os diamantes, o ouro, as pedras preciosas, né? A acumulação da riqueza, chegasse, então, ao monarca, né? Então, a administração patrimonialista, ela tem essa característica, né? O que gera, por sua vez, corrupção, tráfico de favorecimento, personalismo. Então, quem está mais próximo do rei, né? Aos amigos do rei. Né? Inclusive, tem até uma frase muito comum, corriqueira no Brasil, que, diga-se de passagem, foi do ex-presidente da República Velha, né? Não sei se você sabe, mas é mineiro, a República do Café com Leite, né? Isso. O Arthur Bernardes cravou uma frase que dizia o seguinte, né? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, os rigores da lei. E aos amigos, os favores da lei. Aos amigos, os favores da lei. E isso... Herança desse Estado patrimonialista que você está mencionando desse aí. Estado patrimonialista. Mas na sequência a gente muda um pouco o paradigma. Sim. Bom, no Brasil, essa trajetória ela vai ser muito peculiar, né? Nós vamos observar que o Estado patrimonialista no Brasil, ele vigorou, evidentemente, ao longo de todo o período histórico da colônia, sobreviveu à República Velha, né? Logo depois da proclamação da República, ao Estado Novo, getulista. E já estamos nos anos 30. Aí Getúlio Vargas é que, vamos dizer assim, quebra um pouco esse paradigma. Mas nós vamos observar que no Brasil, né, há uma mescla, vamos dizer assim, uma mistura entre esses paradigmas na atualidade. Mesmo hoje o Estado patrimonialista tem reminiscências ainda. Tem, nós estamos observando a corrupção, que é uma característica própria do Estado patrimonialista, da administração patrimonialista, né? A corrupção, a troca de favores, o clientelismo, o personalismo, né? Enfim, todas essas características próprias do patrimonialismo, elas estão presentes na administração pública brasileira, né? Traços delas estão presentes, né? Mas nós modernizamos, por outro lado. Tem várias instituições públicas, como as universidades, como algumas empresas estatais que romperam com o patrimonialismo, né? Outras não, mas outras sim. Então nós temos essa
essa mescla, essa mistura própria da cultura brasileira, né? Então nós vamos, na sequência do contexto histórico, entrar, vamos dizer assim, num outro patamar, né, no processo histórico. Estou falando de forma mais macro, sim, né? claro, sempre de uma maneira geral. De uma maneira geral, aprofundar demais, né? Para que a gente possa compreender como que emerge, então, a gestão social no contexto democrático brasileiro e no contexto democrático dos países de uma forma geral. Então, na sequência, nós vamos observar que a emergência do Estado burguês ou do Estado moderno, como disse, né, Max Weber, ele intitulou como Estado moderno, Estado formal, burocrático ou legal. Então, todos esses nomes têm o mesmo significado de um Estado moderno. Na verdade, esse Estado moderno é um Estado engendrado pelo desenvolvimento da burguesia. Aí nós vamos recorrer a Habermas, né? Habermas é um filósofo e sociólogo alemão que desenvolveu o conceito de esfera pública. E especificamente no livro dele, Mudança Estrutural da Esfera Pública, é onde ele apresenta esses argumentos que eu me apropriei para que a gente possa falar então também de gestão social. Habermas nos mostra que a esfera pública ela nasce com a emergência da burguesia. Se no Estado absolutista nós encontramos os nobres, os títulos de nobreza e todas essas características de um poder absoluto, né, centrado, todo o poder centrado no rei, no imperador ou no monarca, agora no Estado moderno, o rei e o monarca vai dividir esse poder com o parlamento. Então, o argumento que eu utilizo aqui foi a primeira ruptura de poder entre aí o Estado, o mercado, porque são os burgueses, né? São os burgueses que passaram então a romper esse poder com o monarca, tendo em vista que os parlamentos então foram criados, né, dividindo o poder. Se antes o poder era absolutista, agora o poder está dividido entre o parlamento e o poder do monarca, que continua forte, né, muito forte. Então aí Habermas nos mostra que a formação dessa esfera pública, né, nasce com os interesses burgueses. Por que os interesses burgueses? Olha, porque eles estavam interessados especificamente nos seus interesses próprios, nos seus interesses individuais. Privados, mas com uma expansão para o interesse público. Como que isso aconteceu? Né? Aconteceu de que, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo dos boulevards na França, né? Os boulevards são avenidas largas, né? Onde é possível as pessoas trafegarem, né? E aí, o que os burgueses estavam interessados? Na rua, na avenida. A avenida é um espaço público de circulação das pessoas. Mas o interesse dos burgueses à época não era especificamente, única e exclusivamente, na avenida, na construção da avenida, mas sim para que as pessoas pudessem passar e observar as vitrines, para que eles pudessem vender. Correto? E assim como esse exemplo, vários outros interesses foram sendo construídos, desenvolvidos, né, e colocados em prática pelos burgueses. Então aí nasce o mercado. Né? Nasce o mercado confundido aí com a sociedade burguesa. Então a sociedade burguesa, na Inglaterra, nos países europeus, os burgueses passaram então a ter o direito a voto no parlamento, né? Mas só os homens, porque as mulheres só foram conquistar os votos, né, especialmente na Inglaterra, no século XX, né? O voto universal, na verdade, entre homens e mulheres, me parece que foi na Nova Zelândia em 1893. Né? Isso está registrado no livro finalzinho do século XIX. Né? Finalzinho do século XIX. Então, dessa forma, os burgueses, então, passam
a constituir essa esfera pública. Eles mostram que têm um interesse na coisa pública, né? Na discussão nos bares, restaurantes, nos cafés, né? Nos jornais, nos chamados hebdomadários, né? Passam a sempre manifestar a sua opinião pública a respeito da coisa pública, seja de uma estrada, de uma ponte, de uma, enfim, estrutura urbana, de uma estrutura urbana, enfim, mas sempre, lógico, motivado pelos interesses privados, individuais. E o Estado se adapta a essa nova realidade. Exatamente. E é aí que o Estado passa a adotar a administração burocrática, que é o segundo paradigma que nós apresentamos, né? Nós estamos apresentando três paradigmas: administração patrimonialista, administração burocrática e aí gestão social. Chegando à gestão social. A administração burocrática, então, dessa forma, ela vai dominar tanto o Estado, ela vai ser a base de administração do Estado, porque daí Max Weber vai falar, inclusive, como exemplo disso, o exército alemão, o prussiano, na verdade, a formação do exército prussiano, que foi um exército bastante forte, rigoroso, né, vigoroso, aliás, melhor dizendo, naquela época, foi pelo fato de adotar a administração burocrática, a disciplina, a hierarquia, o trabalho constante, né, a obediência à hierarquia, ao comando, de rotinas, né, um conjunto de rotinas, procedimentos, regras formais de procedimentos, né? Então a administração burocrática ela vai dominar esses espaços, tanto na organização do Exército, na organização do Estado, na administração do Estado, quanto na administração do comércio e na administração das empresas burguesas. Regularizações, normatizações. Das organizações de uma forma geral. Esse paradigma ele está presente até hoje, nas grandes corporações, na administração do Estado, né, dos estados, pelo menos os estados democráticos hoje, ainda há uma forte presença da burocracia, né? Até, assim como Michel Crozier, que é um estudioso francês da matéria, ele fala, não dá para viver sem a burocracia, mas a burocracia pode ser e deve ser flexibilizada. A burocracia deve dar lugar a uma nova forma de democratização do Estado. Assim também como vai falar para nós o sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos. Boaventura vai falar, nós temos que democratizar tanto o Estado e democratizar também a sociedade, né? Então a burocracia, já ao longo da sua trajetória, que aí tem mais de um século, né, de domínio da burocracia, né? Aliás, até um pouco mais, quase aproximadamente 2 séculos de burocracia, tanto no Estado quanto nas organizações. Na atualidade, nos últimos 30 anos para cá, né, especialmente nos países europeus e no Brasil, nós vamos observar com a Constituição de 1988 que nós tivemos uma mudança significativa ao adotarmos a democracia, voltarmos à democracia, né? Que o Brasil, a história política brasileira é de momentos, muito mais, a história nos mostra que nós tivemos muito mais uma administração patrimonialista, com um Estado muito forte, a sociedade submissa, submetida aos mandos do imperador, depois dos coronéis, depois dos nossos governantes e da ditadura militar. E o período democrático que nós estamos vivendo hoje. É muito novo. Recente, muito recente a nossa democracia. Então nós vamos observar que o paradigma da administração burocrática foi importante, é importante, mas... Porque também, em alguma medida, despersonalizou um pouco a gestão. Né? Exatamente. Se não plenamente, óbvio, mas
serviu para... Essa foi a tentativa desde Getúlio Vargas, né, com a criação do DASP, do Departamento de Administração do Serviço Público, de profissionalizar a administração pública brasileira, né? Assim como as reformas administrativas do setor público que ocorreram ao longo dessa trajetória histórica, desde lá na criação do DASP, depois na década de 60, 1967, depois com o Hélio Beltrão, na década de 80. Desburocratização. Da desburocratização. Tinha até um ministério, né? Teve um Ministério da Desburocratização. E depois com a reforma administrativa na reforma do Estado, Bresser Pereira, em 1995, né, a partir de 1995, com o Plano Diretor do Estado, né, o Brasil, então, com essa reforma, o Brasil passa a buscar a flexibilização da burocracia, incluindo aí o que também a gente chama, que é um paradigma, vamos dizer assim, do gerencialismo. O gerencialismo nada mais é do que a tentativa de flexibilização da burocracia e a inclusão de metas a serem alcançadas com um rigoroso controle do Estado. Quase que uma transposição do que as empresas, a administração privada, exatamente, faz para uma tentativa de foi aproximação. Foi o avanço da Estado. burocracia privada, da administração burocrática privada, né, com as diferentes formas de administração, ferramentas de gestão, com ferramentas de gestão voltadas para o lucro, que o Estado adota, então, o que se chama de gerencialismo. Mas, na verdade, a base é a burocracia, é o paradigma burocrático de gestão. Habermas chama esse paradigma burocrático de gestão como sendo a administração estratégica, que é um termo também muito utilizado na administração empresarial, administração estratégica, mas com um outro sentido, mas a base é a mesma, a racionalidade utilitarista, a racionalidade instrumental, no sentido de que maior resultado com menor você estabelece um objetivo, escolhe um objetivo, define, aliás, um objetivo e estabelece meios para alcançar aquele objetivo, né? Essa racionalidade é chamada racionalidade instrumental ou utilitarista. Bom, o paradigma, então, da administração burocrática tem essas características, né? Que já não são novidades para quem estuda a administração. E aí, nós vamos observar, então, ao longo da trajetória histórica, uma segunda ruptura de poder. Qual é essa segunda ruptura de poder? É a emergência da sociedade civil. Se antes existia, então, o Estado, o mercado e sociedade burguesa, né, que Habermas chama de uma esfera pública burguesa, agora nós vamos ter a configuração dos três setores nitidamente apresentados para nós. O Estado, a sociedade civil e o mercado, que é a consequência da sociedade burguesa, né, e a esfera pública burguesa, como diria Habermas. Bom, nessa configuração atual, em que nós podemos observar a presença do Estado, do mercado e da sociedade, e alguns chamam de sociedade civil, né, essa sociedade, ela também é complexa, né? E os paradigmas de gestão que estão presentes até hoje, especialmente na sociedade brasileira, ainda permanecem. A administração patrimonialista, a administração burocrática, nas suas vertentes gerencialista, estratégica e outras vertentes. E aí emerge, então, a gestão social. Como que emerge a gestão social? A gestão social, ela é um paradigma democrático de gestão, então, por isso é que quando nós falamos de gestão social, nós estamos falando, então, com o conceito que nós adotamos neste livro aqui. Depois a gente vai mostrar, claro, professor, sim, isso aqui. Esse livro aqui, Gestão Social, Epistemologia de um Paradigma. Nesse livro, nós adotamos, o professor Ayrton, eu e o professor Tenório,
Adotamos um conceito que se resume assim, dessa forma, né? A gestão social pode ser conceituada como sendo uma ação gerencial dialógica voltada para o interesse público não estatal e para a construção do bem comum, né? Ou do bem público. Então, portanto, a gestão social tem um pé no republicanismo, né? Aliás, um pé não, os dois pés, né? Corpo e alma no republicanismo. Então, a gestão social, ela é própria, então, ela emerge como resultado dessa segunda ruptura de poder. Então, a sociedade clama para si formas de administração, né? Que possam resultar no interesse público, mas não necessariamente estatal. Né? Então, a gestão social, ela vem como uma forma de organização também dessa sociedade civil dentro de um processo histórico democrático, de construção, de consolidação da democracia. Que no caso do Brasil, talvez possa ser situado a partir da Constituição de 1988 e das diferentes ferramentas que ela forneceu à sociedade para se organizar, professor? Sim. A gestão social ela está intimamente relacionada com os movimentos sociais, né? Com as associações de bairro, com as organizações não governamentais, com os conselhos gestores de políticas públicas. Então, com todas as formas de organização que impõem ao Estado ou que procura formar uma dada opinião pública e dessa opinião pública ser capaz de influenciar decisões políticas. Então, a gestão social ela fica mais claramente visível para nós hoje se nós analisarmos, por exemplo, o que está acontecendo na sociedade brasileira atual. Desde os movimentos sociais de junho de 2013, quando a população sai às ruas, né, organizados de forma com uma pauta extensa, né, mas com um foco, na verdade, né, assim, olha, a sociedade brasileira está viva, né, e o principal, pelo menos a leitura que a gente faz, o principal objetivo que foi alcançado com o movimento de junho de 2013 foi a retirada de pauta do Congresso da PEC 37, que eliminava, vamos dizer assim, o poder de investigação do Ministério Público. A população no movimento social consegue fazer isso. Quer dizer, entre tantas outras bandeiras, também dentre consegue... todas as outras, isso. Essa consegue. A gestão social, ela está justamente relacionada com isso, ou seja, com a formação, pelo menos na perspectiva frankfurtiana, na perspectiva habermasiana, né, que nós adotamos neste livro e que nós adotamos como prática também, como estudos, pesquisas e enfim. Então, nessa perspectiva habermasiana, a gestão social ela está dentro da esfera pública. Não da esfera pública burguesa, mas agora da esfera pública da sociedade civil organizada. E, sobretudo, em ambientes de democracia. Em ambientes democráticos. Esse é um princípio... Então, ela pode estar tanto dentro de uma organização pública, quanto pode estar, vamos dizer assim, diluída na formação da opinião pública de uma forma geral. Orgânica ou não orgânica? Orgânica e não orgânica. Tanto porque nós nos baseamos no conceito de gestão social, no conceito de esfera pública de Habermas, né? A esfera pública de Habermas não se traduz ou não se materializa, vamos dizer assim, numa forma de organização concreta, visível. Não uma instituição, né? Não uma instituição tangível ali. Tangível, exatamente. Mas é a capacidade das pessoas se organizarem, formarem uma opinião pública a respeito de um dado tema, problema na sociedade, se organizarem e influenciarem o poder legislativo ou o poder executivo. Ou seja, é a capacidade que a população tem de se organizar e fazer valer a sua opinião pública e
deliberar no sistema de governo. Por isso, nós até poderíamos chamar de gestão social como uma gestão deliberativa, porque a deliberação pública não é simplesmente as pessoas levantarem a mão, olha, isso é democracia participativa, né? Estamos levantando a mão, estamos votando, a maioria vence. Não é a maioria, quando nós falamos de gestão social, nós estamos falando assim, não, a maioria votou a favor, então, portanto, nós temos um processo decisório já estabelecido. Isso é uma forma de gestão participativa, mas não uma gestão social da forma como nós tratamos aqui nesse livro, como paradigma democrático. A gestão social diz respeito a esse poder deliberativo que a população ou uma dada coletividade desenvolve e, portanto, expressa sua capacidade de influência em uma decisão política. Que vai caber ao Estado, porque vai caber ao Estado, claro, de instâncias e instituições republicanas. Exatamente. A gestão social não descarta o Estado, né? Nós não somos anarquistas. Na verdade, a gestão social, ela reconhece o papel do Estado, assim como da própria sociedade e do mercado, né? Quer dizer, cada um desses atores joga com as peças que tem nesse Exatamente. tabuleiro. Esses 3 grandes setores, as relações entre eles são muito complexas, né? A gestão social, na verdade, está na interseção, se nós representarmos graficamente todos esses 3 setores em círculos, né? O Estado, o mercado e a sociedade. A gestão social, ela vai se localizar justamente na interseção entre esses 3 setores, né? Se forem representados como círculos. Porque a gestão social, ao mesmo tempo, né, essa opinião pública, ela está presente no mercado, ela está presente no Estado, ela está presente na sociedade. Né? O que vai fazer nós entendermos a gestão social é essa capacidade da população se organizar. Aí, nós temos aqui um outro livro que mostra, vamos dizer assim, concretamente, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas então a gestão social é algo muito abstrato. Não, não é abstrato. Aí eu mostro nesse livro aqui, Biografia e Memória Coletiva de um Gestor Social, o padre Antônio Sebastião Ferreira Barros, que foi um estudo que eu fiz ao longo de mais de uma década em um município no interior de Minas Gerais, e o papel desse padre como gestor social. Por que como gestor social? Porque, na verdade, ele exerceu um papel de interlocução de uma pequena sociedade local, né? Essa sociedade, por meio desse papel desse gestor social, ele mostrava já na década de 60, na década de 70 e também na década de 80, foram 3 décadas de estudos que mostram esse papel desse gestor social, que ele estimulou as pessoas a se colocarem democraticamente, a não terem medo de falar, a formarem uma opinião pública a respeito dos problemas sociais locais que elas viviam, né, no qual elas viviam, e o resultado disso foi uma ação extremamente importante de organização da sociedade civil local, na formação, na época, de 51 creches na década de 60 e na década de 70, por exemplo, isso era novidade. Ele conseguia articular, por exemplo, que as organizações públicas, o Estado, por exemplo, financiasse, hoje se fala muito em bolsa, mas naquela época ele fazia isso, né? Pagasse, na verdade, o dia de trabalho do trabalhador rural para ele fazer um curso, né, de agricultura familiar na época, para que ele não tomasse, vamos dizer, ficasse no prejuízo, né, de participar do curso e ao mesmo tempo, né, deixar a sua lavoura, a sua família. Então ele viabilizava isso, essas pessoas se capacitavam, né, se organizaram na chamada Feira do Produtor, depois em cooperativa, e criou-se, na verdade, um conhecimento, um estoque de conhecimento e de uma ação pública nesse município extremamente interessante, que está descrito aqui no livro e tal. Ele tentou ser prefeito durante
3 vezes. E aí que eu falo que, na verdade, a política mineira, né, especificamente dos municípios de pequeno porte, Minas Gerais, né, tem até aqui uma linguagem, uma palavra, um termo utilizado, né? Quando a pessoa tem muito voto, né, consegue muito voto, que foi o caso do padre Antônio na época, de colocar o sujeito no balaio. Colocar o sujeito no balaio significa o quê? Bom, ele puxa voto, então vamos nos associar a ele estrategicamente com o objetivo apenas de alcançar o poder da administração pública local, né? E, ao mesmo tempo, né, utilizar da popularidade dele. Né? Isso foi feito. Ele conseguiu ser vice-prefeito, mas não conseguiu ser prefeito. E encerrou a vida pública dele em 1998, quando teve complicações de saúde, né? Teve um derrame e veio a falecer. Mas as ações que ele semeou no município continuam até hoje. As creches funcionam, várias pessoas aí, o livro eu busco justamente na memória atual, né, o que ficou na memória da população do município em relação a essas ações públicas desenvolvidas sob a liderança dele, né? Então as pessoas mostram que a memória coletiva mostra que de fato houve um processo de gestão social extremamente interessante e que seja na construção, por exemplo, das creches, das associações comunitárias, né, na parte rural do município, o mutirão, que foi uma prática muito comum para a criação e construção das creches, das associações comunitárias. Tem relatos, por exemplo, extremamente emocionantes, inclusive, né, de pessoas que doaram parte do terreno para a construção das creches, para a construção do espaço coletivo. Então aí nós observamos no município a criação desses espaços coletivos, que foram feitos pela própria população, sem depender do poder público municipal, ou seja, sem depender da administração burocrática do município. Elas mesmas construíram os seus espaços. Iniciativa e protagonismo mesmo. Exatamente. Se nós visitarmos o município, por exemplo, nós vamos ver nas diferentes comunidades, são um município que mantém ainda uma tradição rural, inclusive uma população rural considerável até hoje, o que não acontece na maioria dos municípios brasileiros, né, que se urbanizaram muito. Esse município ele continua mais rural ainda, vamos dizer assim, mas com uma segurança alimentar, com preservação do meio ambiente. Educação para todos. Com educação, saúde. Enfim. Então nós temos uma configuração muito interessante ao observar isso na prática. Então a gestão social, quando nós falamos nessa perspectiva de Habermas, da formação da opinião pública, da capacidade coletiva da população se organizar e influenciar numa decisão política, ela é efetiva. Ela é muito mais efetiva, na verdade, do que a gente imagina. Né? Porque e aí que está a contribuição de Habermas na teoria da ação comunicativa. Porque a ação comunicativa e a racionalidade comunicativa, ela é sobretudo republicana. Por quê? Porque ela se pauta no direito de cada indivíduo, mas não se limita ao direito de cada indivíduo como na perspectiva liberal. Ela busca a intersubjetividade. É justamente porque a sua opinião, a minha opinião, a opinião do outro, aquilo que a James Mansbridge nos fala, é uma autora americana que utiliza Habermas, inclusive, do everyday talk, ou seja, na conversa cotidiana, despretensiosa, voluntária, é que você vai formando a opinião pública sobre aquele dado tema ou problema. Agora, o que devemos ressaltar aqui é que deve ter diálogo, né? Diálogo significa a busca do entendimento, a busca do consenso. O consenso não é o voto da maioria em relação à minoria. O consenso é a formação da sua consciência crítica em relação a um tema ou problema. Respeitando as diferenças. Respeitando o outro. Essa é mais ou menos assim. Agora, professor, eu não sei se é exatamente uma crítica ao modelo da gestão social, mas
talvez um certo senso comum, de que por vezes, ainda que nós, na perspectiva de Habermas, estejamos falando de estruturas não necessariamente orgânicas, nem instituições cristalizadas, mas às vezes isso seria um espaço em que a sociedade, por meio de quaisquer entidades da sociedade civil, estaria substituindo as ações do Estado. E pode haver algum tipo de reação, sobretudo em cidades menores, em municípios menores, por exemplo, das lideranças da Câmara de Vereadores, não, mas se a sociedade se organizar e o Conselho Comunitário decidir, como é que eu fico como vereador? Eu perco meu espaço, eu perco meu poder? Há um conjunto de nuances em torno dessas relações também, né, professor? Sim, na verdade... E aqui é uma provocação aí. Não, sim, sem dúvida. Mas, na verdade, não há essa... Não precisamos nos preocupar com isso, porque, na verdade... Se os vereadores assumem uma postura republicana, eles vão ser os representantes das vontades, não das vontades individuais, mas das vontades coletivas. Eles vão traduzir e materializar a intersubjetividade, né, da população que ele representa. Então, ele vai estar dentro da gestão social, ele vai ser parte integrante da gestão social e, mais ainda, vai colaborar com muito mais efetividade ao participar de uma decisão política que é a vontade coletiva. Isso é a democracia deliberativa. É isso que nós chamamos de a democracia deliberativa. Que não exclui a representativa. Que não exclui necessariamente são as estruturas a representativa. legislativas, executivas. Exatamente. Não são excludentes, né? Mas são necessários, porque a democracia representativa, hoje, especialmente no Brasil, nós observamos que a democracia representativa está se limitando muito no voto. Está contaminada por outras relações, né? Também, né? Vamos ser francos também. Né? Está totalmente contaminada. Né? E o professor Zé Roberto trouxe aqui para nós também, ele já fez menção, mas nós vamos dar uma acentuada agora aqui. São duas obras recentes, né, professor? Sim. Desse ano de 2000... Esse é de 2014. Aliás, 2000 e... Vamos dar uma olhada aqui. A segunda edição já, né? Segunda edição. A primeira edição... 2015, essa 2015, aqui. Editora CRV, é isso? Editora CRV. Esse livro está disponível lá no site da editora. Ok. Para ser vendido, né? Gestão Social, Epistemologia de um Paradigma. Em autoria com, além do professor José Roberto Pereira, o professor Ayrton Cansado e o professor Fernando Tenório. Exato. Essa obra aqui é a que acentua mais em torno dessa conversa que nós tivemos aqui, né? Perfeito. Historicamente, como é que a gestão vai se construindo e fala desses diferentes modelos do Estado. Exatamente. Enfim. E essa aqui já é mais específica. Específica, né, a biografia. A partir do caso do padre social. Antônio Sebastião Ferreira Barros, na cidade de... São Domingos do Prata. São Domingos do Prata, lá em Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Maravilha. Então, a gente está fazendo aqui o destaque para esses dois trabalhos do professor Zé Roberto, que tem menção, obviamente, ao tema que nos trouxe para essa conversa. Professor, nós estamos aqui nos aproximando do final do tempo que dispunhamos. Obviamente, se houvesse muito mais tempo, falaríamos muito mais. Professor José Roberto Pereira, que é professor associado lá na Universidade Federal de Lavras. Especificamente para os alunos aí que fazem já os cursos de graduação ou pós-graduação em administração pública, que estão associados ao PNAP, né, o Programa Nacional de Formação em Administração Pública. São mais de 60 instituições participantes desse programa. O que o senhor diria para um jovem estudante, alguns deles, inclusive, já com a vivência na área da administração pública, que eles precisariam ter como pedra de toque da sua formação, assim, voltada para atuar em projetos de gestão social ou em administrações no municípios, no Estado, no âmbito federal, voltadas para isso aqui? Sim. É importante que o estudante de administração, seja administração pública, ele tem que buscar, pelo menos, ter uma visão crítica dos paradigmas de administração. Não simplesmente aceitar, né, às vezes como nós observamos muito nos manuais de administração empresarial, faça isso e seja feliz, né? Não dá para a gente, dentro de uma academia, dentro da ciência de administração, nós aceitarmos esse tipo de formação mais, não cabe mais na academia brasileira. Então o estudante tem a oportunidade hoje de buscar uma formação crítica, de entender que existem no mínimo três tipos de racionalidade que dão sustentação aos paradigmas de administração, né? A racionalidade instrumental ou utilitária,
né? Que é a mais, vamos dizer assim, propagada pela administração empresarial, né? A racionalidade substantiva, que está fundamentada nos valores organizacionais, do contexto organizacional, que o professor Guerreiro Ramos, né, já falecido, mas deixou uma obra muito importante para nós, dentro de uma perspectiva da teoria crítica, a racionalidade substantiva. E a racionalidade comunicativa, que é na qual nós nos baseamos para desenvolver e trabalhar com pesquisas e com práticas também de gestão social. Essa racionalidade comunicativa é importante que o estudante busque compreendê-la, né, em sua profundidade, para que ele possa, então, ter essa formação crítica e saber, olha, até que ponto ou quais os limites de cada uma dessas racionalidades, quais os limites e as possibilidades de cada um dos paradigmas que ele tem pela frente. E aí fazer a sua escolha, porque nós, como docentes, como pesquisadores, o importante é nós proporcionarmos os possíveis caminhos que esse estudante pode seguir. A escolha é dele, não é nossa. Nós não podemos ser militantes, né, e falar assim, militantes políticos, não, tem que seguir essa linha. Né? Doutrinariamente. Né? Mas proporcionar ao estudante essa formação crítica e a escolha como profissional, como pesquisador ou como futuro docente, de qual caminho ele poderá seguir. Professor José Roberto Pereira, muito obrigado mais uma vez por ter participado conosco aqui. Fica a menção, então, às duas obras aqui do professor, para que vocês aprofundem ainda mais os conhecimentos em torno desse tema. Okay. E você já sabe, acompanhando no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão, você fica sabendo da programação e da agenda das próximas teleconferências. Até mais.